Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a economia de fichas, que é uma das estratégias mais utilizadas para o ensino de pessoas com autismo e deficiência intelectual. Realmente é utilizado na maioria dos casos que tem intervenção ABA. É muito efetivo, tem uma evidência muito sólida, muito grande. É uma prática assim, que tem mais de 50 anos. O que eu vou abordar aqui com vocês é o que é o sistema de economia de fichas, por que ele é importante, quando que a gente usa esse sistema, como é que a gente introduz, como é que a gente começa o processo de intervenção utilizando e aí a gente avança, né, para utilizar plenamente a economia de fichas e algumas variações, algumas possibilidades de variações bem interessantes, aliás, que podem tornar mais efetiva a utilização da economia de fichas. E aí eu vou mostrar, dando um exemplo, mostrando para vocês com este caso aqui, né, com esta ficha aqui, como que a gente poderia fazer isso. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu pesquiso autismo e práticas com evidência, né, principalmente no campo da educação. E a economia de fichas, ela é uma prática largamente utilizada. É utilizada na maioria dos casos das pessoas que têm intervenção ABA, né, desde crianças pequenas, adolescentes, é realmente muito utilizada. E tem uma evidência muito sólida, né? É uma prática utilizada aí desde a década de 70, né? Então é muito sólida a utilização da economia de fichas. E para que ela serve? Deixa eu explicar. Quando a gente vai ensinar alguma coisa para alguém da melhor forma, da forma mais eficaz e efetiva, a gente vai mobilizar uma coisa que são os reforçadores. O reforçador é um estímulo, né, uma consequência vantajosa para o indivíduo, que se eu liberar essa consequência vantajosa depois ele fazer um comportamento, que é um comportamento que eu quero ensinar, que eu quero que ele aprenda, então esse comportamento vai aumentar de probabilidade. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo alguma atividade de imitação. Quando ele faz a imitação, eu vou dar essa consequência, esse reforçador. Esse reforçador pode ser tanto um parabéns, como pode ser alguma coisa que eu deixo ele fazer, né? Ele vai olhar no celular, vai ver algum vídeo, sei lá, uma foto, ou ele vai ter acesso a alguma coisa até de comer, ou alguma brincadeira, vai soprar a bolinha de sabão, enfim, pode ser muitas coisas diferentes. O que determina se uma coisa é reforçadora ou não é a avaliação do indivíduo, né? Para todos nós, reforçadores são coisas diferentes. Então, eu preciso fazer uma avaliação individual para entender qual é a consequência que para aquele sujeito, depois de um comportamento, fortalece aquele comportamento. Qual que é o problema? É que à medida que eu libero um reforçador para ele, naquele momento, o acesso ao reforçador diminui a motivação para se comportar por mais aquele reforçador. Então, por exemplo, se o indivíduo fez uma imitação, fez qualquer outra coisa que eu pedi para ele, e eu elogiei, o elogio é bacana, pode ser reforçador para ele, mas naquele momento ele pode se saciar, né? Tem esse fenômeno da saciação desse reforçador. E aí diminui a motivação para ele se comportar de novo, para ter acesso a outro elogio, por exemplo. A mesma coisa vale, né? E é mais óbvio para nós, quando é, por exemplo, um comestível. Se eu me comporto para ter acesso ao comestível e eu recebo e eu como, acabou a minha motivação. Eu não preciso me comportar para ter acesso a outro comestível, porque eu já estou cheio, já estou saciado. Então, uma das principais funções da economia de fichas é fazer o seguinte, é reduzir a saciação. Porque, por exemplo, se o indivíduo fizer uma coisa, né, fizer um comportamento, e ele ganhar uma ficha, como essa aqui, tá com velcro, ganhar uma ficha, e ele tem que juntar todas essas fichas para ter acesso ao reforçador, então ele vai ter que se comportar aqui, se eu utilizasse essa placa aqui completa, ele ia ter que fazer isso 10 vezes. Portanto, o nível de acesso ao reforçador é muito mais baixo. E aí ele fica mais motivado, tem mais chance de ele ficar privado de novo e dele ficar mais motivado e continuar se comportando. Veja, se eu simplesmente estabelecer que o indivíduo tem que fazer 10 vezes um comportamento para depois ele ter acesso ao reforçador, isso pode ser muito difícil para indivíduos, principalmente aqueles com mais dificuldade, né? Mais moderado, severo. Pode ser mais difícil porque não tem esse mesmo planejamento verbal. Se eu só disser para eles, você vai ter que fazer 10 para depois você ter acesso ao reforçador, isso fica muito abstrato, porque eventualmente o indivíduo não sabe quantificar ou ele não consegue ter esse autocontrole, né, para esperar essas 10 vezes. No entanto, a ficha,
ela é uma coisa interessante. Por quê? Porque eu só dei a ficha, não dei acesso ao reforçador de fato. Só que a ficha acaba ganhando um certo valor reforçador. Quando eu entrego a ficha, eu estou visualizando, por exemplo, aqui, ó. Eu vou deixar aqui tudo vazio, né? Então vamos supor que eu estou com o indivíduo aqui fazendo atividade, ele fez a atividade e eu entrego uma ficha. Ele não teve acesso ao reforçador, mas ele visualizou essa ficha, que é como se fosse uma parte do reforçador, se torna uma parte do reforçador, né? E aí ele consegue reduzir esse nível de ansiedade para ter acesso a esse reforçador. É como se fosse uma antecipação do valor reforçador por meio da ficha. É claro que tem certos indivíduos verbalmente mais competentes em que a linguagem já pode ser suficiente para poder cumprir esse papel. Então, por exemplo, a gente diz assim, ó, faz suas atividades durante a semana e aí, se você fizer, no fim de semana, a gente vai passear, a gente vai no shopping, a gente vai no sei aonde. Então, o indivíduo, pela verbalização, ele consegue lidar com aquela informação. Mas muitos indivíduos que não têm essa mesma competência verbal, ou que às vezes até têm, mas que o visual exerce um controle maior sobre o comportamento dele, se ele tiver essa ficha, todo dia ele vai lá, faz as atividades dele, recebe a ficha e vai somando, e no final de semana ele tem as fichas suficientes para poder ir ao shopping ou outro lugar, isso pode ter um valor muito grande. Então a gente vai utilizar a economia de fichas fundamentalmente para a gente reduzir essa saciação pelo acesso muito rápido ao reforçador. Temos mais uma vantagem ainda quando a gente utiliza a economia de fichas, é que numa atividade, em tese, a gente está dizendo o seguinte, ele faz uma coisa e tem acesso a alguma consequência vantajosa. Só que, no caso da economia de fichas, esta coisa vantajosa não precisa ser uma coisa só, pode ser várias. E aí, quando ele troca, ele pode ter acesso a várias coisas que são vantajosas. A pesquisa seminal mais famosa sobre a economia de fichas, que para o português foi traduzido por, acho que é a utilização de fichas vale em hospitais psiquiátricos, do Ayron e do Asrin, eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma série de comportamentos inapropriados do hospital psiquiátrico e eles instituíram um sistema de fichas, e aí eles acumulavam fichas, e eles tinham tipo uma cantina, né? Só de coisas muito simplesinhas, mas eles podiam trocar ali na cantina pelo que quisessem. Então, imagina o seguinte, que essa economia de fichas aqui, depois que você juntou, que você mereceu, que você fez comportamentos que a gente quer que aumente de probabilidade, então você pega e troca, e aí você pode trocar por várias coisas. Então, no hospital psiquiátrico era mais claro ali aquela cantina, mas pensa no dia a dia, numa intervenção mesmo. Depois que você termina isso aqui, você entrega, você troca, né? O indivíduo com autismo troca, e ele pode trocar por várias coisas diferentes. Por exemplo, se ele trocar por alguma coisa que seja comestível, naquele momento ele se sacia daquela coisa. Se ele juntar todas as fichas de novo, né? Fizer mais um bloco de atividades, juntar todas as fichas e trocar de novo, a gente pode supor que ele pode ainda estar saciado daquele comestível, e é verdade. Né? Depende da velocidade, né, da atividade que ele está fazendo, do tempo que isso está sendo aplicado. Só que, se eu estabeleço que aquele reforçador não precisa ser um único reforçador, por exemplo, só o comestível, mas pode ser vários, ele pode trocar por um acesso ao celular um pouquinho de tempo, ou por um brinquedo, ou por uma atividade, ou sei lá, por qualquer outra coisa, por várias dessas coisas. Então, isso indica que essa ficha ela não tem um valor reforçador associado simplesmente a um único reforçador. O pareamento não é específico com um reforçador. Ela é uma ficha que ganha um valor condicionado, né, o aprendido, porque ela está vinculada, ela está pareada com vários reforçadores que é o indivíduo que escolhe. Vocês já devem ter, talvez, pensado aqui em que isso representa na nossa vida. O dinheiro. O dinheiro é um reforçador condicionado generalizado. Ou seja, ele é um reforçador, a gente se comporta para ter acesso a ele. O dinheiro, depois de um comportamento, faz com que aquele comportamento seja vantajoso e aumente de probabilidade normalmente, né? Depende do comportamento, depende da quantidade de dinheiro, tudo isso. Mas, em geral, a gente trabalha por dinheiro. Significa que a gente continua se comportando. Porque o dinheiro te dá acesso à possibilidade de trocar por vários reforçadores. Você troca o dinheiro por aluguel, por livro, por comida, por ir ao cinema, por um monte de coisa. Se eu me saciar de uma coisa, ok, eu não preciso mais disso, eu não pago aluguel, por exemplo. Alguém paga, ou eu já paguei, sei lá, qualquer coisa assim.
eu continuo me comportando porque, apesar desta função do dinheiro estar associada, ela me dá acesso a outras possibilidades. Então, ele é um reforçador condicionado, quer dizer, aprendido, né? Ninguém nasce se comportando por ficha ou por dinheiro, você precisa aprender que aquilo se pareia com outros reforçadores. Generalizado, porque ele não te dá acesso a só um reforçador, e sim a vários. E é isso que a gente primordialmente vai estabelecer com a ficha. Agora, existe um terceiro motivo para a gente utilizar economia de fichas, certo? Que é o seguinte: é a dificuldade que a gente tem de entregar o reforçador todo momento que o comportamento acontece. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com um comportamento que ele é mais distendido no tempo, e que o reforçador seja, por exemplo, assistir um vídeo no celular por 2 minutos. Um exemplo. Ou brincar com um bonequinho por 3 minutos. Certo? Um bonequinho de um super-herói. Bom, se eu faço um combinado e ele toma um banho e depois ele tem acesso a esse reforçador, porque eu estou ensinando ele a tomar banho com autonomia, ou a se tocar, ou sei lá, fazer alguma coisa nesse processo. Então ele tem lá um tempão fazendo banho, né? Se comportando ali de uma coisa que é importante para ele, para o desenvolvimento da vida dele. Ele vai lá, assiste 2 minutos de vídeo, ou ele brinca 3 minutos com o boneco, tudo certo, é equilibrado. Agora, imagine uma outra situação diferente em que eu estou numa mesa fazendo, por exemplo, um ensino por tentativas discretas, que é onde mais se utiliza economia de fichas, né? Embora não só. E aí eu faço o seguinte, ó, eu estou ensinando alguma coisa, por exemplo, cores, estou fazendo discriminação de cores, estou dizendo, pega o azul, do vermelho, qual que é o verde? Só que imagina que toda vez que eu faço isso, pega o azul, pega o verde. Como é que eu vou fazer para dar acesso a ele um reforçador quando ele acerta? Imagine que o reforçador dele principal seja assistir o vídeo. Ou seja, brincar com o bonequinho 3 minutos. Então, toca no azul, tá aqui o vídeo. Eu vou esperar. Pega o verde, ele pega, tá aqui o bonequinho. Entende? É muito difícil do ponto de vista logístico você fazer um ensino de um comportamento, sobretudo num treino por tentativa discreta, né? É um comportamento isolado, né? Ele tem a coerência muito rápida, assim, de modo geral. Você quebrar toda hora isso para dar acesso ao reforçador. Agora, se ele apontar o verde, der uma ficha, apontar o vermelho, der outra ficha, apontar o azul, der outra ficha, apontar o amarelo, der outra ficha, até juntar aqui e aí ele dá acesso ao reforçador, aí é outra coisa. Aí eu consigo, do ponto de vista logístico, manejar o acesso ao reforçador, de modo que eu faço bastante o processo de ensino, que é isso que é o aspecto mais vantajoso do treino por tentativas discretas, né? Eu consigo emitir o comportamento muitas vezes para comportamentos novos que eu quero adquirir, que eu quero aprender. Ele é muito legal, né? Só que eu preciso ter uma logística que favoreça realmente eu conseguir fazer aquilo muitas vezes. Então, a economia de fichas é ideal para isso, ok? Agora eu vou falar para vocês quais são os 6 passos para vocês utilizarem uma economia de fichas. Vamos supor que você não utiliza, você quer utilizar. Existem 6 passos, eles estão descritos aqui nesse livro, tá? Esse livro aqui é um livro bem fundamental na área de análise do comportamento, Applied Behavior Analysis, é do Cooper, Heron e Heward. E aí eles descrevem esses 6 passos. Primeiro, identifique qual é o alvo comportamental que você vai utilizar. Por exemplo, se eu estou ensinando para o indivíduo 5 coisas, se eu tenho 5 programas de ensino hoje sendo feitos, então, todo dia eu faço lá o ensino de cores, o ensino de pareamento de identidade, identificação de objeto, imitação. Quais são as coisas que você está ensinando para ele? Não vou pegar e botar a ficha em tudo ao mesmo tempo. Calma, cocada. Então vamos olhar aqui qual é. Eu vou introduzir no ensino de cor. Beleza. No pareamento de identidade. Tudo bem. No de imitação. Não importa. Determina um deles. Ou seja, qual é o programa de ensino que você vai utilizar, em que você vai utilizar a ficha como ferramenta. A prioridade é utilizar algum tipo de ensino que ele já esteja muito bem. Não é aquele que você está começando ainda, que ele está errando muito. Pega uma coisa que ele já está indo muito bem, já está praticamente aprendido, e aí você vai utilizar aquilo, que é uma situação que ele acerta muito, para introduzir essa economia de fichas. Segunda diretriz, selecione as fichas que você vai utilizar. Você precisa de fichas. Isso aqui é muito baratinho. Eu vou falar para vocês quais são as diretrizes para vocês selecionar nessas fichas, tá? Já vou falar já. Mas antes, é o seguinte, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui quem me deu foi o pessoal da Voz em Papel, né? Eles fazem um trabalho muito legal, é um material bem bacana, eu acho que o preço é bom também. Então ele eu não sei qual é o nome desse material, mas é tipo um acrílico assim, ele é flexível, tá vendo? E aí tem aqui o velcro,
aí você tem um macho, fêmea aqui, então você vai colando. Esse aqui, ele é genérico, ele é um tema, assim, infantil genérico, que são essas estrelinhas aqui, tá? Isso não precisa ser necessariamente assim, pode ter um tema específico, tá? Pode ter ali um monte de variações. E aqui eles colocaram o do prêmio, né? Não necessariamente precisa ter esse último aqui, né? Aí o indivíduo utilizaria esse prêmio aqui para coroar, digamos assim, colocar o prêmio, e eu utilizaria para poder fazer a troca. Mas basicamente é isso aqui. Esse aqui tem 10, tá? 10 fichas. Pode ser mais, pode ser menos, mas está em torno dessa quantidade aqui. Você também não precisa utilizar todas, né? Você pode, por exemplo, se você estiver utilizando um bloco de 8 tentativas, você vai lá e já deixa ele com 2 já pregado. Então, quando você tirar as fichas para você reiniciar uma tentativa, você não precisa retirar todas. Retira só 8, que é a quantidade de tentativas que ele está fazendo num bloco. Então, você pode utilizar para menos. Você não pode utilizar para mais, né? Porque não cabe mais aqui, tá? Então, tem 6 passos para você introduzir a economia de fichas, tá? O segundo é selecionar as fichas. Tem 5 critérios para você selecionar essas fichas. Primeiro critério, tem que ser barata. Não adianta você fazer um negócio super sofisticado, cheio de firula, né? Não adianta. Tem que ser uma coisa barata. Se você tiver uma impressora plastificadora, você pode fazer na sua casa. Se não, você compra num lugar que já vende. Tem um monte de lugar que vende, né? Tem esse Voz em Papel. Tem outras empresas aí que também fazem a mesma coisa. Então você pode comprar, você pode ter alguém que faça na clínica ou na escola. Então, enfim, você pode aí ter um processo de fabricação que seja barato. Isso é muito importante. Tem que ser barato. Por quê? Porque isso é uma coisa que vai estragar muito. Então, você vai precisar repor, você vai precisar ter sempre um pouco a mais à mão para você poder utilizar. Então, tem que ser barato. A segunda característica é que precisa ser pequena. Não precisa ser exatamente desse tamanho, mas é alguma coisa em torno desse tamanho. Não pode ser muito grande, porque senão fica difícil a logística, o manejo, né? Depois quando eu for falar das variações, eu vou falar de um exemplo, uma coisinha que eu fiz uma intervenção que a gente utilizou uma superficie. Ela era um pouco maior, mas ela tinha um manejo um pouco diferente. Depois eu explico para vocês. Terceira característica, ela não pode ser replicável. Veja, se eu estou olhando para um indivíduo com maior comprometimento, tudo bem, tudo certo, ele vai utilizar, não há problema nenhum. Mas se for um indivíduo com menor comprometimento, e dependendo de quantas fichas ele juntar, como é que foi essa dinâmica, ele pode fazer essas fichas, né? Se você fizer uma coisa muito simplesinha, tiver lá, se você for os pais, por exemplo, se você for mãe ou pai, e você fizer lá numa impressora que você plastificou. Ora, dependendo de quem for o indivíduo, ele pode ir lá e fazer mais. E aí ele tem acesso ao reforçador sem emitir o comportamento adequado que a gente está ali ensinando para ele, né? Então tem que ser não replicável. Por exemplo, isso aqui não é replicável, né? Não dá para você fazer réplicas aqui. Você não pode usar qualquer coisa, né? Então eu vou utilizar, sei lá, uma coisinha que ele vai juntando uma coisa que eu já tenho aqui. Depois ele vai lá, pega um tanto de outros daquele, e aí você não vai conseguir controlar. Quarta característica, tem que ser segura. Não pode ser uma coisa que tenha o potencial de machucar, né? Por exemplo, uma coisa muito pontuda. Aqui tem essas coisas arredondadas, tá vendo? Dependendo de como for a plastificação, ele pode cortar. Então tem que tomar muito cuidado para não ser uma coisa que possa cortar ou que possa engolir, ou seja, que possa trazer qualquer tipo de dano ao indivíduo. E por fim, também olhando para a característica dessa ficha, existem vários estudos mostrando que pode ser muito útil utilizar uma ficha individualizada relacionada ao tema de interesse do indivíduo. Então, por exemplo, a gente pode utilizar o tema, então se for dinossauro, se usa uma coisa simplesinha com dinossauros, mas uma coisa um pouco mais repetitiva, não uma coisa muito estrambólica, muito extraordinária, porque aquilo ali pode já ficar com a atenção do indivíduo. Eles dão um exemplo de cartões de beisebol. Imagina que você pega cartões de beisebol dos principais jogadores lá nos Estados Unidos, da cultura dele. Vamos imaginar que fosse as figurinhas da Copa, né? E aí você pega a figurinha de um jogador que você adora, um jogador que você acha que joga muito bem, e aí você fica lendo, você fica entretido com aquilo, e aí você prejudica a logística ali daquela atividade. Então, essas são as 5 características que as fichas precisam ter. Então, já falamos de uma variação aqui importante, que é, em vez de usar temas assim universais, né, como a estrelinha ou um sorrisinho, tipo um emoji, alguma coisa assim, eu posso individualizar essas imagens no sistema de ficha para endereçar especificamente aquilo que aquele indivíduo precisa, tá? Então, primeiro ponto, selecionar qual é o programa de ensino que a gente vai utilizar. Retomando aqui. Segundo ponto,
selecionar quais são as fichas, produzir as fichas ou comprar as fichas, estabelecer, ter esses estímulos físicos. Aliás, podem ser digitais também, mas é muito mais difícil fazer isso digitalmente, pode ter outros distratores, né? Terceiro ponto importante, estabelecer quais são os reforçadores backup. Ou seja, por quais reforçadores ele vai poder trocar a ficha quando ele terminar essa ficha, né? Então a gente, claro, tem aí a avaliação de preferências que a gente faz. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês no card, porque eu já fiz um vídeo mostrando como é que faz a avaliação de preferências. Então você não precisa fazer aquela hierarquia de preferências e no começo de toda a sessão fazer aquela hierarquia, né? Porque ele vai a cada momento escolher qual daqueles reforçadores ele quer. Mas você tem que ter pelo menos o primeiro processo de avaliação de preferências para entender quais são os itens preferidos dele e você organizar para ele poder trocar na hora que ele juntar as fichas. Quarto, estabelecer qual é a proporção, ou seja, quantas fichas ele vai ter que somar para poder ter acesso ao reforçador. Agora, aqui vem uma dica muito importante, tá? Se o indivíduo é verbalmente competente, se ele compreende muito bem o que você diz, você pode dizer para ele, olha, você vai ter que juntar aqui tantas fichas, 5 fichas, 10 fichas, depende da quantidade que tiver. Não tem problema, se ele tiver uma compreensão muito boa, tá tudo certo, você fala para ele, você estabelece qual é a proporção, explica para ele, tudo certo, né? E aí você aplica. No entanto, para a maioria dos casos, os indivíduos, principalmente no começo, vão precisar de mais ajuda, porque isso não vai ser suficiente. Então a gente faz o seguinte, a gente começa com um ratio que é mínimo, que é de uma ficha. Ou seja, eu estou fazendo uma atividade que é assim, eu faço e ele tem acesso ao reforçador. Eu faço e ele tem acesso ao reforçador, certo? Ou seja, um comportamento para um reforçador, um comportamento para um reforçador. Eu vou continuar, eu vou introduzir a ficha porque o meu objetivo é fazer vários comportamentos para depois ter acesso ao reforçador. Mas agora, no primeiro momento, não é essa a minha função. No primeiro momento, eu só quero que a ficha intermedie a relação. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou somar aqui, ó, colocar todas as fichas aqui, exceto uma, tá? Então, aqui nesse caso são 10, né, o total, e eu vou colocar 9, ok? Aqui tem 9, vou deixar aqui, tem 9. Portanto, só está faltando um reforçador. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo um treino de imitação com o indivíduo. E aí, eu vou deixar com ele, vou deixar do lado dele isso aqui, tá? A ficha está lá do lado dele e continuo o treino de imitação. Digamos que seja uma imitação, por exemplo, de movimento fino. Aí eu vou dizer, faz igual. Ele pega e faz. Aí, presta atenção, o que eu faço? Eu ajudo ele, pego a mão dele, ele segura aqui, eu ajudo, eu entrego para ele. Aí eu ajudo ele a colocar aqui, ajudo ele a me entregar, e eu digo, muito bem, você me entregou. Tá aqui o acesso ao reforçador, seja lá qual for. Então veja, nesse primeiro momento, não tem problema ele não saber para que serve a ficha. Porque eu dei ajuda para ele. Então, se eu dei ajuda para ele, ele consegue fazer por conta da ajuda. E aí eu intermedio, ao invés de simplesmente fez a imitação, entrego o reforçador, fez a imitação, eu entrego a ficha e ele troca a ficha comigo. Bom, quando ele já conseguir fazer isso de maneira independente, eu não vou fazer da mesma forma. Eu vou deixar a ficha com ele, a ficha está com ele. Quando ele faz, eu vou dizer, faz igual. Se ele fizer, muito bem, parabéns. Eu entrego aqui, aí ele pega, ele cola a ficha, ele me entrega, eu dou acesso ao reforçador. Quando ele fizer isso, e aí, quando é que eu considero que ele fez e eu vou passar para o próximo nível? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas vamos imaginar assim, que eu estou fazendo alguma atividade aqui na mesa, essa atividade eu estou fazendo em blocos, digamos que sejam blocos de 12 tentativas, tá? Eu faço 12 pedidos de imitação e nesses 12 pedidos eu estou fazendo para cada um deles, eu estou entregando uma ficha e ele entrega para mim, né? E aí eu dou acesso ao reforçador. Digamos que eu faça um bloco com 12 e eu faça isso uma segunda vez, uma terceira vez, né? Eu posso estabelecer assim, por exemplo, bom, se ele fizer a recepção da ficha, colar a ficha, me entregar, se ele fizer isso de maneira independente, eu só entregar a ficha para ele. Se ele pegar a ficha e não souber o que fazer, eu vou lá e dou ajuda para ele colar e me entregar.
Se ele já aprendeu que ele pega a ficha, ele cola e ele me entrega, e ele fez isso um bloco inteiro, por exemplo, 100%, sem erro, todas as vezes independente, eu posso dizer, bom, me parece que eu posso avançar para o próximo passo. O próximo passo seria qual? Seria eu deixar sem 2 fichas. Porque aí eu entrego para ele a ficha, quando ele emite o comportamento, eu dou uma ficha para ele. Aí ele cola. Se ele tentar trocar comigo agora, eu falo, ainda não, falta mais um. E aí eu faço mais uma tentativa, né, de atividade. Quando ele fizer, aí ele cola, aí sim ele tem acesso ao enforçador. Provavelmente, nas primeiras vezes que você fizer isso, ele vai, tiver faltando 2, né? Ele vai colar um e vai tentar trocar. E aí você não vai dar ainda o reforçador. Você vai pedir o outro comportamento e aí você vai dar o reforçador. Em um certo momento, ele vai aprender que ele precisa fazer isso 2 vezes, não mais uma vez só. E ele vai fazer isso de maneira independente, ou seja, você tirou 2 aqui e entregou para ele. Ele fez o comportamento, você entrega um para ele, ele cola. E aí ele, de maneira independente, segura, mantém a prancha. Ele não tenta trocar ainda. Aí ele faz o outro comportamento e aí sim ele cola e aí ele troca com você. Se ele fez isso de maneira independente, por um bloco inteiro, por exemplo, pode ter outros critérios, tá, gente? Pode ter pessoas que precisam de mais tempo para aprender, pode ter pessoas que consigam aprender com menos tempo. Só estou dando um exemplo de critério de aprendizagem aqui. E aí, quando ele fez isso durante um bloco inteiro, sem precisar de ajuda, de maneira totalmente independente, então eu faço o seguinte, ó. No próximo bloco, ele vai ter que juntar 3, e não mais 2. E aí eu vou fazendo isso progressivamente até que ele vai pegar completamente vazio, e aí ele vai ter que juntar até ter acesso ao reforçador. Eu quero dizer para vocês aqui, o seguinte, assim, de maneira muito clara, que os casos que eu já vi, que eu já acompanhei, a grande maioria consegue aprender isso aqui muito rapidamente. Muito rapidamente, mesmo indivíduos com quadros mais moderados e severos, tá? Conseguem aprender isso aqui. Então, isso aqui, porque tem uma interface visual muito forte, ele acaba exercendo um grande controle. Então, ele é uma ferramenta extremamente útil. O quinto ponto, eu já falei dessa proporção, tá? Mas o quinto ponto para começar a intervenção é quem faz a troca pelo reforçador, como que se faz essa troca e quando se faz essa troca. Pode ser que seja do jeito que eu falei, né? Ele vai somando aqui, ele já entrega para mim e aí eu entrego para ele o reforçador. Pode ser. Mas pode ter um monte de variação. Você que tem que estabelecer como faz isso, né? Então eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi em um atendimento fonoaudiológico nos Estados Unidos. Eu acompanhei lá uma família. Quando o indivíduo terminava a atividade, ele ia lá em 3 imagens, tinha 3 imagens que representavam 3 coisas que ele gostava de fazer e ele tocava na imagem. E aí a pessoa dava acesso a ele, a fono dava acesso a ele. Então era uma bolinha de sabão, era uma das coisas, as outras eu não lembro. E aí ele tocava, então veja, é uma forma dele escolher, né? Ele precisa, claro, saber fazer isso, né? Ele vê as imagens das coisas, toca e aí dá acesso a ele ao reforçador. Pode ter outras formas diferentes, né? Tem as variações. Eu vou dar um exemplo de uma variação de um menino que eu acompanhei, eu que formulei o sistema de economia de fichas dele. Ele gostava de uns heróis, eu não lembro quais eram os heróis, mas eu fiz o seguinte, eu fiz uma plataforma assim com 6 cabeças de 6 heróis, que eram 6 atividades que ele precisava fazer durante o dia, né? Então ele ia juntando e ele juntava no final do dia a cabeça dos 6 heróis. Isso não o distraía, por isso que a gente fez, tá? Bom, ele ia juntando aqui, tinha um certo valor reforçador da própria ficha, porque eram heróis que ele gostava, mas não o distraía. E ele juntava os 6. Quando ele juntava os 6, ele ganhava duas coisas. Ele ganhava acesso a um reforçador em casa, que eu não me lembro qual que era, acho que era tipo acesso a um jogo dele, uma coisa assim, eu não lembro, uma coisa assim. E aí eu perguntei para eles assim, tipo a família, o que ele gosta de fazer? Qual é a coisa que, assim, que ele, no dia a dia que ele mais gosta? E eles disseram o seguinte, ó, ou a gente vai no shopping ou vai no McDonald's. Ele adora, ele fica esperando isso um tempão. E eu perguntei assim, vocês vão a cada quanto tempo, aproximadamente? Né? Ele falou, a cada 2 semanas, mais ou menos. Eu falei, então, tudo bem, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai, mesma coisa, ou vai no McDonald's ou vai no shopping, a cada 15 dias, não vai mudar nada. Só que a gente vai organizar isso de uma forma que ele possa ganhar esse acesso. Então eu fiz o seguinte, eu fiz assim uma imagem, eu fiz sei lá, algum editor, assim.
que era um M de McDonald's ou o shopping, tinha a imagem do shopping. Então eu fiz isso e dividi em 15 pedaços, né, que é para dar os 15 dias. Eu cortei assim, 15 pedaços. E aí eu fiz o base, eu fiz em preto e branco. E aí colei aqui o velcro. E aí eu fiz as várias fichas representando cada um daqueles pedaços colorido. Então, por exemplo, primeiro dia ele foi lá, entregou as 6 atividades, foi ganhando as 6 fichas, fez lá o acesso ao reforçador que ele tinha durante o dia e ganhou o que a gente chama de super ficha, que era uma parte dessa imagem só colorida. Então ele colava aqui, por exemplo. Aí no segundo dia ele pegava e colava aqui. E no terceiro ele colava aqui. Então aquela imagem, que era o M ou o shopping, de fundo, que era preto e branco, ia ficando colorida. Quando ele terminava aqui, quando ele completava, aí ele tinha o direito de pegar a caneta e ir no calendário lá da família, tinha o calendário na parede, e marcar o dia que ele queria ir, no McDonald's ou no shopping. Então, eles passaram aí na mesma quantidade que eles já iam, só que agora era um fruto do comportamento dele, quer dizer, ele ganhava o direito de ir, né? Porque ele fazia uma série de atividades. Isso aí deu muito certo, foi muito legal essa atividade com ele, assim, foi bem bacana mesmo. Então veja que é uma variação, ele tem a economia de fichas e tem as super fichas. Só que a super ficha, como ela não é uma ficha que você fica trocando toda hora por reforçador numa mesa, você não tem o mesmo problema logístico, então a ficha podia ser maior. Então ela era maior porque ele colava, né, na parede, então dava uma impressão visual melhor quando eu olhava ali para aquele M ou o shopping que era relativamente perto da casa dele, né, que era a imagem. Então isso dava uma impressão visual, como eu coloquei o vermelho do McDonald's, dá uma impressão visual muito boa. Então ficou um negócio muito legal que exercia um bom controle sobre o comportamento dele. Eu acho que esse exemplo que eu acabei de dar é uma demonstração da variação que se pode fazer. A variação tem que ser feita pensando nos princípios básicos do comportamento. Se você não entendeu adequadamente o que é operação motivacional, o que é um reforçador condicionado generalizado, é muito difícil de você conseguir fazer boas variações, de você entender a natureza do procedimento para você fazer essas variações. Mas, à medida que você vai estudando, vai se aprofundando, vai ficando mais claro isso. O sexto e último passo para introduzir isso é o teste de campo, o tal do teste de campo. Veja,